Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tibúrcio, seu amigo desenhista. Bom, nós estamos aqui trabalhando hoje na nossa ideia de falar sobre quadrinhos. E eu vou falar rapidamente, a nossa conversa não vai ser muito longa, até para não cansar ninguém. E eu vou falar sobre um elemento fundamental para você escrever uma história em quadrinhos que fique boa. Bom, isso é uma coisa que nós conseguimos perceber muito nos quadrinhos dos outros e nem sempre nos nossos, naqueles que nós fazemos. Acontece quando, por exemplo, um desenhista ele escreve um roteirinho, ou um roteirista mesmo escreve um roteirinho sobre um assunto que ele não conhece, mas que ele gosta. Por exemplo, o cara adora faroeste, mas ele nunca foi na roça, ele nunca viu um cavalo de perto, ele não sabe como se monta, ele não tem conhecimento de detalhes bobos, às vezes, que podem traí-lo na sua narração. É muito comum isso acontecer. O cara vai e quer escrever sobre um determinado assunto, sobre, sei lá, guerrilheiros em Cuba. Mas ele não conhece o assunto. Então, às vezes, ele erra em detalhes bobos, como a forma do sujeito se expressar, a forma do sujeito falar. Os diálogos ficam, às vezes, verossímeis para quem conhece o assunto. Isso também pode acontecer com o cenário. Eu já vi um quadrinho sobre Tiradentes, onde Tiradentes estava sentado numa poltrona. Só que não existiam poltronas na época de Tiradentes. Então, o autor, ele simplesmente pensou, ele tem que estar sentado em algum lugar, vou fazer uma poltrona. Meteu a poltrona lá. Só que um chato qualquer, que seja historiador, que seja conhecedor, vai olhar para aquilo ali e vai dizer, isso aqui não existia nessa época. Eu também já vi situações de quadrinhos feitos em São Paulo, aonde o sujeito estava na orla indo de um bairro para outro. Só que como o sujeito era de São Paulo, ele não sabia que o sentido era contrário, entendeu? Então havia o mar, o cara ia nessa direção, indo, por exemplo, de Copacabana para a Glória. Na verdade, esse é o sentido certo. Então seria de Glória para Copacabana, indo nesse sentido com o mar atrás. Entendeu? E não era possível, porque o sentido é o contrário. Só um desenhista que soubesse a distância correta ele conseguiria fazer. Mas só o desenhista do Rio que saberia, ou alguém que já conheceu o Rio, que saberia essa diferença, essa distância. Alguns erros, algumas gafes, não são completamente percebidos por todo mundo. Outras são. Bom, então o que eu sugiro? Qual é a minha primeira dica de quadrinhos para quem está escrevendo quadrinhos e não quer sofrer críticas duras às vezes, né? Porque às vezes você tem um trabalho bonito pra caramba, né? E aí vem um chato, só para quebrar a sua autoestima, ele chega e diz, isso aqui tá errado. É muito comum. Então minha dica é a seguinte, quando você for escrever um roteiro, ou escrever uma história, escreva sobre algo que você conheça a fundo. Um tema que você não vá errar, não vá colocar alhos no lugar de bugalhos, entendeu? Então, por exemplo, se você não frequenta a alta sociedade, se você nunca foi num banquete, se você nunca foi num lugar muito chique, daqueles que botam 10 talheres de cada lado, evita essa situação, porque você pode cometer gafes terríveis na hora de desenhar a mesa com os talheres. Então, tenta transportar o teu roteiro, a tua história,
para uma coisa que você domine. Então, se você nunca praticou surf, não escreva sobre surf. Mas se você anda de skate, você pode escrever sobre skate. Se você gosta de história, escreva sobre história. Se você não gosta, não escreve não. Escreve sobre algo que você curta. Essa noção de que você escrever sobre algo que você conheça, ela é tão implícita que nós temos centenas de autores que escrevem sobre si mesmos e fazem o maior sucesso. Robert Crumb escrevia sobre si mesmo, contando as suas histórias que ele viveu. Por quê? Porque ele tinha pleno conhecimento de tudo. Não era possível ele cometer uma gafe sobre algo que é relacionado a ele mesmo. Certo? Agora, se ele fosse escrever a história de Duque de Caxias, provavelmente cometeria gafes. Porque ele teria que, no mínimo, estudar o assunto. Então, as opções são duas. A primeira, você escreve sobre algo que você conheça, para você não cometer gafe. Não cometer nenhuma gafezinha, para não vir nenhum chato te atazanar. Ou você escolhe escrever sobre um determinado assunto, mas pega um livro, lê antes, estuda o assunto, faz pesquisa, tenta se informar o máximo possível. Porque às vezes, mesmo se informando o máximo possível, você comete uma gafe. Não é fácil. Então é isso, pessoal. A dica de hoje é essa. Para você começar o seu roteiro seguro de que vai chegar ao fim sem cometer gafe. Tá bom? Então fuja das gafes. Escreva somente o que você conhece. Um grande abraço e até qualquer hora eu volto aí dando novas dicas para vocês. Tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiburcio, seu amigo desenhista. Bye, bye.